iremos discutir o que se passou na primeira. Portanto, eu iria pedir intervenções. Para eu poder ter a gestão das intervenções, gostava que lhe fossem indicadas. Eu, para passar um bocadinho de tempo, foi só fazer um comentário ou dois. Não vai dizer, antes de concluir, já estou a antecipar a conclusão. A primeira é que nós já tivemos uma exposição também sobre a Revolução de África, há cerca de 3 anos, penso eu. E eu fico extremamente bem impressionado, surpreendido pela evolução verificada. Felizmente, e exatamente verdadeiramente, felizmente há organismos no país que andaram e de facto o progresso andaram. Eu quase podia desafiar o que é que estava nestes últimos 3 anos, porque eu sou testemunho, porque na altura algumas coisas estavam a ser prometidas. Parece-me, portanto, que teria de sublinhar esse aspecto. O segundo aspecto que eu gostava de sublinhar tem a ver com a intervenção inicial, que é muitas vezes esquecida, mas que eu gostaria de sublinhar, que é o papel do regulador face às políticas. Porque é uma situação complicada e que tem as suas analogias com o nosso próprio trabalho técnico. E eu vou referir aquilo que para mim também é claramente uma filosofia. A política é definida pelos políticos. Um organismo de regulação está encarregado de implementar essas políticas usando o conhecimento, o melhor e o mais avançado conhecimento possível, portanto, do fomentar e do regular. Esta posição é fundamental ser sublinhada. Eu próprio no Joé Nova sublinho muitas vezes que tem a ver com o papel do parecer técnico e jurídico que dão aos políticos. Porquê é que eu digo isto? Porque nós estamos neste momento da história, não é só em Portugal, no sítio, numa confusão terrível em que se faz passar por parecer ao conceito de natureza técnica o que não passa da venda de conceitos, de preconceitos ideológicos ou outros. Não tem nada a ver, ou seja, a função de quem prepara as decisões é dar opções aos políticos. E é da responsabilidade dos políticos saberem escolher e assumirem a responsabilidade pelo que fizeram. Porquê é que eu digo isto? Porque nós confundimos em excesso. Ou o político em comenda alterna, mas façam não parecer a dizer isto, porque depois eu concordo, e entramos naquela mistura de o que é técnico ou o que é científico, e então o que é científico, eu podia dar aqui exemplos todos e tanto já tenho falado que não vou repetir, em que se faz passar uma coisa para a outra. Ora bem, esta separação, que todas as pessoas que são técnicos nos vários serviços, ou professores, ou o que seja, que é importante ser feita, é a condição fundamental, a meu ver, para que os cientistas mantenham a credibilidade de que têm dosado. Estão a perder rapidamente quando fazem passar por ciência o que não é mais de conveniência ou oportunidade. E os técnicos, por vezes, também fazem passar opiniões que não têm nada de técnico nem de científico, têm apenas de convicções de outro tipo de fundamentação. É um exercício que eu convido toda a gente a fazer para conseguir separar uma coisa da outra para evitar a confusão. E sobretudo para ser claro, com duas finalidades. O técnico é a responsabilidade pelo seu conhecimento técnico, pelo nível a que ele está, e o político tem que assumir o seu principal papel, foi para isso que foi legitimado, foi saber escolher entre opções igualmente viáveis, igualmente possíveis, mas ele tem que ter a escolha. Porque quando o escolheram, legitimaram politicamente, foi para que ele assumisse a responsabilidade da escolha. E muitas vezes, como sabem, foi-se a isso, fazendo passar por decisão técnica, aquilo que na verdade é fazer passar por política. Eu podia entrar aqui numa longa conversa, mas não é esse o ponto. Ora bem, o engenheiro Batista, a meu ver, frisou isto muito bem, porque se aplica, ou no caso do regulador. É evidente que um regulador tem outras complicações. E uma delas é evidente também que o seu trabalho, o trabalho do regulador pode ser condicionado. Se ao nível político lhe puserem tais condicionantes que o obrigam a... Pronto, ela até pode discordar, mas a opção é política e ele não lhe cabe discutir. Cabe, aí a meu ver, aconselhar o governo. Portanto, e esta, sendo um papel, o papel digamos, do regulador, sendo um papel, ou de qualquer das autoridades, no fundo, sendo um papel-chave
é um papel que está a ganhar a tradição entre nós e eu penso que, em alguns casos, com grande prestígio, e reforçando a ideia, e noutros casos, infelizmente, sem tanto prestígio e sem tanto... Mas pronto, estamos vivendo um pouco essa data. É por isso que eu me agrada enormemente, digamos aqui, que temos assistido na ERSAT. Até parece que eu estou a ver consigo hoje, eu uso câmera aqui em verso. Não, porque é agradável ver que algumas ideias que têm muito sentido são concretizáveis e são possíveis. Portanto, ela é possível. Ora bem, há outras discussões, naturalmente. Não é? Eu depois terei a oportunidade de ainda fazer mais comentários, se não houver, porque é óbvio, Mel Batista, que quem ouve expor o que se passa com a regulação na ERSAT se lembra instantaneamente do que se passa com a regulação na eletricidade. E há dois conceitos-chave. Há aqui duas coisas fundamentais. Enquanto que na água a tarifa aumenta se o consumo aumentar, na eletricidade é ao contrário. Quanto mais consumir, mais baixa fica a tarifa. Isso tem implicações terríveis. A outra diferença fundamental é que a eletricidade tinha um operador, basicamente, nas águas tinha, quando começou com umas dezenas, centenas. Teve implicações diferentes e tem grandes consistências, mas vale a pena também a gente ter bem claro. Mas pronto, eu dei tempo para poderem fazer perguntas, intervenções. Pedro Costa, da Câmara de Lisboa, portanto, Portugal de Fiscalização. Tenho reparado que devemos. Há custos elevados em vários temas. A água será um deles. E temos custos em várias zonas. Temos custos na área da manutenção. Nós falamos na construção, mas esquecemos de qual é o custo da manutenção. A manutenção que tem a ver com a incorreta colocação de tubagens, tem a ver com a previsão portanto, das alterações das tubagens e tem a ver também com as obras que são feitas não ao mesmo tempo que os outros serviços camarários o fazem. Portanto, a EPAL faz as obras quando lhe apetece. A Câmara pode realmente querer que sejam feitas em determinada altura, mas a EPAL faz quando quer. E os custos que estão associados à reparação dos pavimentos e à manutenção dos pavimentos são bastante elevados. E, portanto, por vezes, há assim compatibilidade. Em termos de custos globais, aumenta demasiado os custos globais. Portanto, percebemos que toda a gente tem que ganhar dinheiro, os empreiteiros têm que ganhar dinheiro, mas quem perde são os consumidores e são os custos que daí advêm. Depois tem a ver também com a utilização da água dentro de casa. Há custos que não estão perfeitamente identificados, como, por exemplo, os custos que advêm das culturas. Ou seja, devia haver uma imposição, portanto, para que houvesse filtros à entrada dos contadores, porque são eles que vão danificar, portanto, em termos de conservação, de manutenção das tubagens dentro de casa, também é um custo final para todos nós, que importa referir, portanto, a imposição de filtros à entrada de água, porque realmente quando há rupturas, há a entrada de sedimentos e vem a corrosão e vem o problema da manutenção de equipamentos, como esquentadores e outros aparelhos. Depois, em relação a custos do próprio serviço, também é importante percebermos o que é o modelo de serviço. Portanto, o que é que uma pessoa diz que um serviço de águas deve ter como de valores mínimos? Quer dizer o quê? Quer dizer que temos custos, portanto, os custos de gestão, os custos, portanto, da direção, por vezes são custos demasiado elevados e não se julgo que não há ninguém que provavelmente possa ver que determinadas direções têm custos demasiado elevados. O que é o serviço mínimo? Tudo isso são custos que vão adicionar ao sistema, ao custo das próprias, portanto, do próprio serviço de águas. Só para acabar, para não monopolizar aqui a conversa, é só para também dizer uma outra questão. Em relação àquilo que o professor acabou de falar, portanto, de um pouco da fiscalização, nós temos um problema complicado, que é a Assembleia da República deveria fiscalizar o Governo. Deveria fiscalizar o Governo. E nunca o fiscalizou, portanto, eu não tenho acompanhado, mas outras pessoas disseram-me ontem na televisão,
que nunca o fiscalizou em termos do programa do mandato, portanto, do programa eleitoral. Quem diz isso diz em relação ao resto do sistema. O grande problema que nós temos em Portugal é que devemos chamar os bois pelos nomes. É exatamente aquilo que o professor acabou de dizer. É que está-se a lixiviar, está-se a reduzir o papel das coisas. Já não... Aquilo que as definições que existem, praticamente as definições desapareceram quase todas. Poucas são as definições que hoje temos e que podemos ver. Porque quem fiscaliza não fiscaliza, quem devia ver não vê, e portanto, e passa-se por aí fora. Eu não queria monopolizar a conversa. Obrigado. Boa tarde a todos. Pedro Araújo, sou um técnico da Câmara Municipal de Seixal, está no serviço de águas. E tinha aqui uma questão a pôr, para já agradecer a iniciativa aos dois membros da mesa, de podermos discutir este assunto e também ter um contacto direto com o ERSAR e algumas questões da própria definição da ERSAR, que a gente já ouve falar da ERSAR já há alguns anos, mas efetivamente só no último ano, agora digamos, nos regula também não. Eu estou no setor público e tinha aqui umas questões para pôr qual ia ser o papel da ERSAR na questão da legislação que regula os próprios os serviços e não só os serviços, mas tudo que tem a ver com redes prediais e a rede de distribuição de água. Isto porquê? Porque a regulamentação que a gente tem é o 2395, que é um decreto-lei que muitos juristas dizem que depois está... É regulamentar, decreto regulamentar, exatamente, que depois muitos juristas dizem que é abafado pela lei 55, não é? 555 do urbanismo, e andamos aqui num mundo desconhecido que é as redes prediais. Isto porquê? Porque é que eu levanto este problema e qual vai ser o papel da ERSAR nisto? Porque, muito bem, a entidade reguladora obriga-nos que a qualidade da água seja prestada até à torneira do consumidor. E lembro que até houve uma reportagem que teve a EPAL que demonstrou na televisão que os milhões que se gastam na manutenção das redes, na qualidade da água, no tratamento da água, que não é o caso do nosso município, nós não temos necessidade de tratamento de água, nós é água mineral, extraímos água mineral diretamente para a torneira do consumidor, e depois é entregue no edifício, e a rede predial é um mundo desconhecido. Ninguém sabe quando é que a água entra, como é que ela passa nos canos, e a total ausência de, não digo aqui o poder, não quer dizer poder, mas de intervenção ou medidas que a gente possa tomar como entidade gestora para, se determinada qualidade da água se deteriora a partir daquele momento, a obrigatoriedade de ou cortar o abastecimento ou outras medidas que urge para corrigir a situação. Nós até temos casos em que temos captações particulares e injetarmos água na rede. Chega a esta gravidade. Porque não temos qualquer poder legislativo no sentido de controlar as captações próprias. Qual é o papel da ERSAR? Se vai realmente... Para a gente conhecer o universo, porque temos esta grande dificuldade técnica no dia-a-dia. Não só de acompanhar as obras e a obrigatoriedade, depois entra a parte de urbanismos de câmaras, há uns que são SMAs, nós por acaso somos serviço camarário, e há este vazio e, digamos, guerra entre entidades que normalmente o consumidor, o final, é o prejudicado. Já agora, só queria acabar salientando aqui um ponto, que era a recomendação da ERSAR na questão dos custos ramais. Nos custos ramais, tendencialmente, eu aí vou dar uma opinião como técnico, não concordo muito com a medida, porque estamos a tratar um ato pontual e estamos a custear esse ato pontual na questão na generalização do abastecimento. E digo ato pontual porque, ao fim e ao cabo, aquilo acaba por ser um custo de construção, pode ser uma tarifa, há muitos serviços que o fazem, particularmente, digamos, a ligação é das entidades todas, são custos pontuais, e acho que devem ser diferenciados em termos de serviço, ou seja, uma moradia não pode pagar o mesmo custo que uma entidade fabril. Nós, por acaso, temos algumas medidas em termos de tarifário, que com 70, temos rabais que podem custar 400 euros, como temos rabais que podem custar 5.000 euros. Tendemos a ter essa diferenciação, porque aquele exemplo que o Sr. Engenheiro apontou,
Da mesma forma que se calhar não tem dinheiro para custear o ramal, também não tem para o IMI, não tem para a licença de construção, etc. E acho que esses casos que devem ser exceções podem ser vistos de outra forma e as câmaras também têm meios para isso, ou através de isenção de taxas, ou a taxa social, da mesma forma que há a taxa social para o serviço normal, também poderá haver para as licenças. Agora, julgo é que terá que ser, e sim, uma tarifa transparente. Seja logo no ato da construção, que as pessoas devam ter conhecimento, olha, vai custar isto, taxas disto, seja um ato, nós a tentar que seja um ato único, ou seja, que a pessoa chegue, junto com o obrado de construção, pague tudo de uma vez e pronto, ficamos por aqui. Era só isto que tinha a dizer. Depois já passo. Devo responder agora para já lhe deu a palavra a seguir, está bem? Mas a resposta é esta. Sim, sim. Muito obrigado pelas perguntas. A questão na prática que colocou da gestão do subsolo em termos de infraestruturas, obviamente é extremamente importante. Obviamente é sempre chocante quando se verificam situações de não articulação de utilities, de entidades que usam o subsolo ao nível das suas intervenções. Isso é especialmente chocante quando falamos em zonas urbanas onde o impacto social é grave e o custo também, não é? Portanto, obviamente, o bom senso diria que deviam ser protocolados entre as utilities, mecanismos, procedimentos que tornassem mais fácil essa articulação, ou seja, uma utility que planeia qualquer coisa, essa informação passar para terceiras entidades que possam articular com ela, que então essa intervenção não é feita só para aquela infraestrutura, mas para duas ou três. Isso, obviamente, em cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, etc., são extremamente gravosas. O mecanismo é realmente, na minha opinião, uma maior articulação entre as entidades intervenientes no subsolo, sendo que digamos, temos que estar cientes que aquilo que chamamos de custos sociais, que são aqueles custos em que quem vai de carro fica 20 minutos parado, ou quem vai a pé não consegue circular mais tempo. E, essencialmente, o lojista que vê uma vala à sua frente, aberta hoje, durante uma semana, e depois, 2 meses depois, aparece outro alguém a fazer outra vala, tem impactos na sua atividade que não são desplicentes e são os chamados custos sociais, que cada vez são muito importantes e começam a entrar no processo de decisão. Ou seja, eu, técnico, posso optar por uma intervenção no subsolo mais cara do que uma solução tradicional, mas que compensa o custo social, que é obviamente difícil de quantificar, mas que pode ser muito importante, a tal ponto que países como o Japão criaram regras tão simples como o operador só pode intervir no subsolo uma vez de 2 em 2 anos. Ponto final. E ele diz, mas rebentou-me, tu vais, com a abertura exterior só pode intervir uma vez. Vá por dentro, vá por outro metro, obviamente muito mais caro. E, portanto, o que é que o Japão criou junto aos operadores? A consciência de que eles têm que se organizar e, se na eletricidade fizerem isso, ele aproveita. E o contrário, ou seja, tem um plafond de intervenções. E, portanto, tem que saber organizar. Como é que reagem? Reagem articulando com outras intervenções de terceiros que também têm um plafond e reagem usando, obviamente, tecnologia evoluída ao nível da microtonelagem, enfim, técnicas de intervenção pelo subsolo nesta área. Portanto, a tendência é darmos mais importância aos custos sociais e isso implica articulação entre operadores e introdução ou utilização, que em Portugal já se faz, de tecnologias mais evoluídas, que são tecnologias sem abertura de vala normal, digamos, aquilo abre-se os poços de 300 em 300 metros, ou o que for, e intervém-se. Portanto, esse é um aspecto. Na questão e disse muito bem, da questão da qualidade da água, que é boa e depois chega à torneira e não é boa, obviamente, a diretiva europeia veio trazer isso, porque a lógica é importante que a República tenha boa água, mas verdadeiramente o que nós queremos é que o cidadão beba boa água. E isso vê-se na torneira. É evidente que cria aqui um problema, há ali um território, 20 metros de tubagem ou o que for, que já não é da entidade gestora, é do proprietário. O que se passa, e a Paulo sabe isso bem, é que ela vai à torneira e mede a qualidade. Das duas, uma, está tudo bem ou não está bem. Está tudo bem. Se ali está bem, na rua está bem, com certeza. Não é?
Se não está bem, ela repete o ensaio na rua, junto ao máquina de incêndio ou o que for. E daí tira a conclusão que sim, o problema é da rede pública, porque também está mal, a rede pública, ou não é da rede pública, porque está bom na rede pública, na torneira está mal. E então é avisado o operador, o cidadão, para intervir na sua rede predial, para desinfetar, ou, como é frequente, não aqui, mas no Porto, não usar, por exemplo, aquelas cisternas que usam lá no cimo, no terraço, e que são, no sótão, e que são a origem de muitos problemas em termos de qualidade da água. Em instalações, em edifícios onde haja acesso público, um restaurante, um hotel, um centro comercial, nós já tivemos um caso do centro comercial há pouco tempo, em que tratamos isso, água boa na rua, má lá dentro, nós temos o poder para avisar o centro comercial, se em 24 horas não resolver o problema, é fechado o abastecimento, comunicamos ao operador. Portanto, podemos fazer isso e é feito em situações excepcionais, precisamente por isso. A revisão do Decreto-Lei, Decreto Regulamentar 2395, vai preocupar, que está previsto, há aliás um seminário daqui a um mês, ou coisa do género, sobre a revisão desse regulamento, para quem estiver interessado, vai procurar preocupar-se especialmente com esse tipo de problemas, que são os problemas que realmente afligem muito, porque nós temos hoje uma qualidade de água na rede pública ao nível que vocês viram, enfim, que é absurdo em termos de sociedade, estarmos a fechar os olhos ao que é a parte predial, onde os problemas, como eu disse, têm muito a ver com cisternas próprias, mais no norte do que sul, com redes envelhecidas que, quando há paragem de água, traduzem, por exemplo, passam cor para a água, ferro, manganês, etc. Pelo menos estes problemas são típicos das queixas que nós recebemos. A questão que falou de fiscalização de auditorias, eu estou de acordo, ou seja, estes mecanismos não funcionam se não houver instrumentos. Nós somos uma equipa pequena, mas o ano passado, para vos dar ideia, nós fizemos 100 e tal, 200 inspeções de qualidade de água por todo o país, fizemos 386 auditorias aos operadores em termos de qualidade de serviço e fizemos mais umas contas ao nível económico e financeiro. É um esforço enorme. É aquilo que mais nos faz sofrer, porque é difícil, mas é fundamental. E tem uma mais-valia. Um técnico meu tratar com o operador pelo telefone ou ir lá fazer uma auditoria e ir numa lógica construtiva a ajudá-lo a reparar é completamente diferente. Portanto, obviamente nós temos todo o empenho nisso. Relativamente à questão que coloca o nosso colega do Seixal, qual é o papel da ERSAR? Ora bom, a ERSAR intervém sobre sistemas públicos, serviços públicos, mas obviamente quer dizer que não intervém diretamente nos prediais, mas tem mecanismos para lá chegar. E, mais uma vez falo da revisão do 2395, que está pensado como um regulamento que ajuda a resolver esse tipo de problemas que hoje a legislação geral não resolve bem. Nós temos e teremos o poder, como eu disse, de intervir em instalações prediais de acesso público. Ok? Portanto, em sua casa, eu não posso dizer, olha, desculpa, a água está a ser contaminada, eu vou entrar pela sua casa e vou limpar. Não posso, porque é complicado. Posso avisá-lo, mas depois aí passa a ser responsabilidade do cidadão dizer, fui avisado que a água que eu estou a dar aos meus filhos é de má qualidade, faço ou não faço. Se estiver em causa o acesso público, ou seja, o tal restaurante em que quem vai lá comer, obviamente, faz lá a ideia do que é que lá se passa, aí nós temos poderes e intervimos. Fizemos o protocolo com a ASAI, formamos técnicos da ASAI, e a ASAI, quando faz uma inspeção em qualquer restaurante de estrada por aí, tem a obrigação, pelo menos é o que está combinado connosco, ver 50 aspectos e mais um que é se aquela água, no caso de ser de origem própria, como frequentemente há nesses sítios, zonas de repouso das autoestradas, coisas desse género, vai verificar se as aulas são todas a ser feitas, de acordo com as regras que nós definimos. Depois, a intervenção, vamos imaginar um cidadão que tem uma casa, que tem a rede à frente, que até ligou, mas depois não consome água porque continua a usar o fogo, que tem situações dessas. Não é? Ou nos esgotos o mesmo, mantém a fossa certa. Vocês têm, qualquer operador tem o poder de fazer uma inspeção à casa da pessoa, como sabem. Tem o poder de ir lá e levantar um auto, acho que se chama auto. E esse auto é possível ser objeto ou dar origem a uma contraordenação, uma coima
por parte da entidade titular, a Câmara. Não pode ser por uma concessionária privada, mas pode ser pela entidade titular. E isso é pouco utilizado. É utilizado, mas pouco utilizado. E isso, especialmente, é gravoso quando se verificam situações, como eu disse, eu posso fazer uma trafolhice, que é fazer lá um poçozinho atrás, meter uma bomba e pôr 2 torneiras alimentadas por ali, portanto tenho o sistema público e tenho o meu privado. É mauzinho, nomeadamente para mim próprio em termos de saúde pública. Mas pior que isso é fazerem a ligação dos 2 sistemas, como sabem, que não é possível, e que acontece, e disse muito bem, nós estamos a detectar situações em que o cidadão tem rede pública, liga, mas depois diz, isto é um escândalo, isto é uma roubalheira, não paga esta água, vou falar com o Chico Canalizador, ele mete-me ali assim uma bombita, liga-me ao sistema da minha casa e por azar pus a bomba com uma pressão superior à da rede, ou a rede baixa a pressão por qualquer motivo, e estou a ser um contribuinte da minha água contaminada para a rede pública. Agora imaginem o que é isso. Andamos nós a tratar de redes públicas de alta qualidade e depois entra, como nós já detectamos, a água contaminada do poço, que aliás se detecta em termos de análise de água, vamos lá e rapidamente percebemos onde é que vem aquela água. A gente detecta com os contadores a andar para trás, não é? Os contadores a andar para trás, obviamente, não é? Aquele consumidor... Quer dizer, para nós andam para trás, para o cliente anda para a frente. É isto, porque depois, como está a ver, aconteceu-nos isto, imagino que o cliente tinha 70 metros cúbicos e no mês seguinte tinha 999. É claro que o sistema é estúpido, não vai pensar que ele andou para trás, então vai cobrar no 999 menos 70. Está a colocar, então o quê? 1000 euros de água? É, porque ele cobrou 929 metros cúbicos e é aí que se detectam. Mas para dizer que a lei vos dá como poderes é inspecionarem, levantarem um auto e coimarem. Agora, o problema não é fácil, devo dizer. E vocês sabem muito bem que não é fácil. O que eu refiro é que a presente legislação, não só no aspecto, na parte de construção e depois na utilização, a gente com os poderes tem. Não é? Temos as ferramentas, só que são de extrema dificuldade de utilizá-las. Sabe, e eu posso dizer o seguinte, o problema é tão preocupante. Nós fizemos há 6 meses uma carta circular a 30 ou 40 reguladores de todo o mundo, em inglês, dizendo que em Portugal temos um problema, que é esse. Respondam-nos lá a essas 5 perguntas. Vocês têm um problema semelhante, como é que tratam disso? Como é que a legislação prevê? Como não sei o quê. Já temos um conjunto de respostas, não muitas, porque essas perguntas não são fáceis de responder, e o nosso objetivo é aproveitar um pouco a experiência estrangeira para tentar identificar em Portugal formas mais eficazes de o fazer, pese embora existem, como diz muito bem, existem, mas são difíceis de implementar. E estamos a tentar encontrar formas mais eficazes de intervenção. E daí temos feito assim. Tanto que isto agora, politizando um bocadinho, a última legislação que tem sido dos últimos governos é aligerar cada vez mais o licenciamento, passando a ter a responsabilidade de alguns aspectos, neste caso estamos a falar de águas e redes prediais, para o técnico responsável. E isto, o técnico responsável, é uma imagem que é isto, o técnico responsável. Agora, hoje posso ser eu, daqui a 20 anos, claro, eu já cá não estou. Eu ainda que espécie cá está, mas num aspecto de serviço. E enquanto entidade gestora é sempre entidade gestora, seja quem lá estiver. Não é? Muito rapidamente, uma nota. O 2395, decreto regulamentar, iniciou o seu processo de revisão. Nós estamos a contratualizar com o Laboratório de Engenharia Civil, com o Instituto Superior Técnico e com a ANKIP, Associação das Instalações Prediais, um protocolo no sentido de irmos a desenvolver a revisão desse documento e discuti-lo com o setor. Portanto, estejam extremamente atentos ou até preventivamente enviem sugestões, porque o documento vai ser mexido, no próximo ano estamos a mexer nesse documento. Claramente que é um documento antigo que já não responde a vários problemas. Uma última questão, muito rapidamente, a questão dos ramais. A questão não é tanto da pessoa que constrói a casa, porque eu concordo consigo, que quem tem direito para construir a casa tem dinheiro para apoiar o ramal. O problema é da pessoa humilde que está numa zona que não tinha rede e passou a ser servida. E que, de acordo com a lei, tem que ligar. Imagine, numa aldeia, uma família muito humilde que tem uma casinha que nunca teve água. Hoje, a Câmara inaugurou o sistema de abastecimento de água à aldeia. E aí é que é o problema, aquele problema que eu referi de acesso à água e direito humano é a família humilde que vive ali no limite, diz, é-lhe dito, olha, rede à porta, boa notícia. A má notícia é que você tem que ligar e isto custa 2.000 euros. Eu não tenho. Então está a infringir a lei. É aí que nós nos preocupamos, está bem? Aí, desculpe, não sei na portaria se é isso, porque não é isso que lá está demonstrado. Porque esse é o caso. Decreto-lei, no centro de sim.
Julgo que não é isso que está demonstrado. Não, Não é isso que a minha dúvida, tanto que é isso que a minha dúvida estava longe desse aspecto. Deixa passar lá. Boa noite. Em Nelson Ferreira, do BPI, portanto as perguntas vão ser completamente diferentes. Nós também temos interesse no setor. Claro que, primeiro, deixe-me dizer uma coisa em relação a estes encontros. Eu já havia vários destes encontros, eles são muito interessantes. Permite criar um diálogo entre nós e os intervenientes, que não é possível outras conferências em que vem uma sessão de abertura, depois uma sessão de encerramento, uma pessoa que vem e depois vai-se embora e não está, portanto, depois para ouvir as outras questões, mas são muito interessantes estas sessões. Está claro que enfim, o meu interesse quando vi esta sessão era saber se havia novidades em relação à regulação que está a ser preparada. A lei orgânica. Não a lei orgânica, a regulação do setor no A âmbito... reestruturação do setor. E a reestruturação que há de, eventualmente, envolver uma nova regulação ou não é? Principalmente no âmbito das multimunicipais. Enfim, não sei se pode dizer alguma coisa em relação a isso. Sim, com aquela limitação de que estamos a entrar em áreas de decisão política, não é? Mas o que lhe posso dizer é o seguinte, estamos a falar de águas e não de resíduos, não é? Que são diferentes. Sim, eu sei. Água e saneamento, não é? Na água e no saneamento, por um lado, neste momento está a ser iniciada a preparação do chamado PESA-3, Plano Estratégico, e esse plano estratégico naturalmente traduzirá o que é que o país quer para este setor. Portanto, é um documento importante, mas está numa fase inicial, não sou eu que estou a elaborar e, portanto, logo veremos o que é que sai dali. Agora, o que tem sido anunciado é essencialmente uma evolução em três pontos, digamos assim. Reforçar, a ser anunciado pelo poder político, reforçar as fusões de sistemas multimunicipais com dois objetivos, essencialmente, e esses dois objetivos batem certo com aquilo que a SAP tem recomendado ao Governo como algo que deve fazer, que é procurar os pontos ótimos de economia de escala de modo a reduzir ao máximo os custos unitários. E, segundo, fazendo a fusão de sistemas litoral e interior, consegue a solidariedade que hoje não consegue, ou seja, pôr o litoral a pagar um pouco mais para o interior pagar muito menos. O problema não é no litoral. Em Lisboa a água é barata, por muito queiram dizer que não. Onde é cara é em Trás-os-Montes, é no Zé Zericó, etc. E, portanto, a fusão horizontal litoral e interior permite, em vez de haver uma região que tem a tarifa, vamos imaginar, 1 euro, e é do interior que tem uma tarifa de 2 euros, criar uma única unidade, onde, obviamente, a tarifa vai estar no meio, e como esta pesa mais em termos de população, não vai ser sequer 1,5, vai ser 1,20, ou não interessa o quê. Okay? Portanto, essa medida é a medida número 1 que o Governo anunciou, e que, do nosso ponto de vista regulador, diz, a reação é, bate certo, ou vai no seguimento dos objetivos que nós descrevemos e recomendamos ao Governo. Segundo ponto, o que eles chamam de verticalização. Verticalização é dizer, se essa agregação já foi feita nos sistemas em alta, os sistemas que fazem captação, tratamento e transporte, não foi feita nos sistemas em baixa. Os sistemas em baixa, tipicamente municipais, tirando algumas exceções naturalmente, e já há algumas exceções, na maior parte dos casos continua a haver uma excessiva fragmentação e, portanto, sem economias de escala. E, portanto, o que o Governo quererá fazer, o Governo barra ADP, que é o instrumento armado do Governo, digamos assim, é procurar encontrar soluções na baixa de agregação, economias de escala, mais uma vez vai no sentido daquilo que recomendamos, e procura de eventual integração vertical, que é algo bastante mais difícil, no sentido de deixar de haver alta e baixa, haver verticalização, o que permite chamadas economias de processo. E, portanto, esse segundo ponto anunciado pelo Governo não choca, pelo contrário, é compatível com aquilo que o regulador genericamente recomenda. Terceiro e último ponto, o que o Governo diz é, depois disso feito, vou subconcessionar a privados partes dos sistemas. Não temos nada contra, desde que, obviamente, as regras estejam claras, seja esta a política geral, etc. Portanto, o essencial é isto. A regulação e o que está no Parlamento a ser discutido em termos de lei orgânica é já preparado para reagir a esses cenários todos. Portanto, se daqui a 1 ou 2 ou 3 meses
tivermos a nossa lei orgânica aprovada, em teoria, estamos muito mais capacitados e preparados para reagir a esses cenários novos que vão surgir. Mas em termos de regulação económica, mantém-se o modelo atual? Não, vai mudar. De regulação de custos, não é? Como? Aquela regulação que permite determinar as tarifas. Está a falar dos sistemas em alta. Que agora é nos sistemas em alta, enfim, depois os sistemas manter-se-ão em alta e poderão ou não haver a verticalização com as baixas, não é? E, portanto, nessa situação, se mantém a forma de determinação das tarifas. Não, posso dizer, em termos de regulação económica, sim, os sistemas em alta terão um modelo de regulação económica diferente do atual. Enfim, não sei se conhece a terminologia que eu vou usar, mas o Cost Plus, que é o modelo atual de regulação que está previsto na lei, será, espero eu, substituído por um modelo híbrido, que não é o price cap, não sei se também diz alguma coisa disto, com certeza, mas é um modelo híbrido no meio, que aproveita as virtualidades de um e do outro e que está a ser desenvolvido. Aliás, o estudo termina esta semana, para dar uma ideia, e portanto teremos na manga um modelo de regulação económico preparado para quando acontecer o que o Governo diz que vai acontecer. Na baixa, onde não intervíamos praticamente em termos tarifários, passamos a intervir num aspecto que está a ser muito discutido na Assembleia, mas que no essencial diz: hoje não regulamos nenhum município, até agora não regulamos nenhum município do nosso sistema tarifário. No futuro, iremos definir as regras a montante, uma intervenção ex ante do regulador definindo a tarifa tem que ser definida de acordo com estas regras que hoje não existem, só que quanto muito existe uma recomendação do regulador, não mais que isso. Depois definida a tarifa pelo município, nós passamos a ter poderes de ir lá e dizer: Sr. Presidente, mostre-nos então como construiu a tarifa e se cumpriu ou não o regulamento, e se não cumpriu tem que mudar. E depois o que diz o projeto de lei que lá está é: em último caso, se mesmo assim o município não corrigir, nós temos poder para impor. Podia só fazer mais uma pergunta? Ok. Não, eu queria só perguntar duas coisas e fazer um comentário. Perguntar o que é o déficit tarifário que a ADP está permanentemente a dizer, que eu não percebo o que é face à forma como são calculadas as tarifas. E depois, em relação à questão dos ramais, era só contar uma história que era o seguinte: quando a ERSAR veio pela primeira vez referir que havia a necessidade de não se cobrar ramais, eu estava a trabalhar... Não se cobrar diretamente ramais, mas incluídos nas contas da... Exatamente. Mas tem um custo. Eu estava a trabalhar com uma empresa do setor que tinha feito um grande esforço ultimamente de largura da cobertura do sistema, e havia, enfim, uma luta política em que a oposição contestava o ramais. E portanto, se isso avançasse, haveria que restituir todo o dinheiro que tinha sido cobrado anteriormente, o que criava um problema. Não. O que nós propusemos foi um mecanismo de dizer: hoje cobram-se ramais autonomamente. Nós achamos que eles devem integrar a tarifa. E recomendamos um período de 5 anos de transição. Portanto, não é nada de efeitos retroativos. Exatamente. Mas pronto, foi o problema que se criou e o plano que se quebrou, enfim. Mas pronto, era só para perguntar o que era o déficit tarifário. Eu aí remeto para o artigo do Miguel Sousa Tavares no Expresso desta semana, que começa por dizer: um dia alguém me há de explicar o que é o déficit tarifário. E eu identifico com o Miguel Sousa Tavares muita coisa. É evidente que posso entrar em mais detalhes. O déficit tarifário é um conceito simplista que diz que aquela coisa está a custar 10, está-se a cobrar 8, 2 é a diferença, isto dá... Não. Mas dá a imagem de que essa diferença tem que ir à tarifa, ou seja, a tarifa é que vai resolver isso. Na nossa opinião, a nossa opinião é diferente. Esses 10 são questionáveis logo em termos de eficiência e eficácia. Se calhar basta ser 9. Então a tarifa não tem que cobrir isso. Ou seja, eu não quero entrar por aí em grande detalhe porque não tenho tempo, mas o déficit tarifário é uma terminologia que eu não uso. Okay. Muito bem. Nós chegamos ao fim do nosso tempo. Só um comentário, eu pego no déficit tarifário, não é? Quer dizer, para começar, não é? O déficit tarifário permite algumas habilidades, como, não está aqui na grande EDP, é impossível, quando alguém, jogando e fazendo lucro com o déficit tarifário como a EDP, vem na pessoa do seu presidente, dizer que está a ajudar e a subsidiar, eu acho que chegamos ao cúmulo do ridículo e da manipulação que dá. Quem vai pagar aquilo tudo com língua de palma e os juros somos nós, e a banca que encaixou aquele montante em dívida e faz lucro sobre isso. Ora bem, portanto, eu concordo inteiramente com a Batista que não se faça confusão nisso.
Mas pronto, isso é outra área, não é? Na eletricidade compreende-se, porque o Governo várias vezes disse, o regulador propôs aumento de tarifas e o Governo disse que não. Bem, é muito complicado. Aqui na água não compreendo, porque não é essa a Deixe-me só referir. Em Portugal foi considerado impossível taxar os produtores de eletricidade por causa dos contratos com os bancos, com não sei o quê. Em Espanha, aplicaram exatamente isso. São as mesmas empresas, e eu não sei se é a EDP, que tem uma grande área de intervenção em Espanha, lá também foi reclamar que é contra o direito internacional, o privado, essas coisas todas. Portanto, há aquela coisa que eu também não percebo. Portanto, por sua vez, a eletricidade, esperemos que a água, realmente lá, é um meio privilegiado de política fiscal. Porque aos impostos foge-se, mas a eletricidade e a água ninguém consegue fugir, não é? E, portanto, fazer passar aquilo que na verdade é na realidade um imposto, sob a forma de um aumento da tarifa, eu acho que entramos na confusão que levou a isto. Mas isto é afastarmos um pouco do tema. Eu acho que o tema de hoje é um tema importante, é um tema central. Por alguma razão, a troca veio pedir o reforço dos poderes do regulador, eu acho bem. Até agora só fazia recomendações, há umas coisas que agora passa a fazer. Bem, isso está em revisão e penso sobretudo na sessão de hoje que é animador nós verificarmos que há setores como este que evoluiu de uma forma extremamente positiva e que nos inspira confiança. Eu devo dizer, a confiança que eu tenho na qualidade da água é tal que eu, nem a nova, não se terá água engarrafada. Em todas as sessões em que participamos na Câmara, a água é da torneira. E eu uso um argumento extremamente simples. Se alguém morrer por ter sido envenenado por água engarrafada, é o cabo dos trabalhos para provar que foi aquela água. O que gasta para conseguir provar é praticamente impossível. Se for água pública, já estão a meu ver, já morreu muita gente que essa encarrega-se do problema e aquilo é de direito. Portanto, na altura da minha campanha, não posso resistir a isso, toda a gente na nova disse, não, mas só, essa água não se pode beber porque é perigosa. Isso é perigosa. Eu pedi à EPAL para me fazer as análises. Fizeram as análises todas, aparentemente convincentes, porque neste momento já ninguém mais protesta. Ora bem, isto é a moral da história, digamos, que na verdade acho que sim, que não interessa obviamente a quem bebe água engarrafada, mas interessa-nos a nós consumidores. Ora bem, para terminar... Desculpe, queria fazer mais uma pergunta, peço desculpa, interrompeu, mas peço desculpa. É sobre a utilização da sustentabilidade. Só mais uma pergunta, peço desculpa. Tem a ver com a utilização da água sobre a sustentabilidade, a água pluvial, que a utilização da água pluvial, não só essa, mas também a água de furos, nos condomínios, nos loteamentos e na gestão do espaço público, porque é um problema que eu acho complicado, vejo e é muito complicado, assistirmos espaços públicos que não podem ser regados com a água de furos, ou água natural, ou água, portanto, pluvial. É só isso. Nesta é outra sessão. É outra sessão. Aliás, há uma sessão sobre isso de muito pouco tempo em Aveiro, só sobre esse assunto. Portanto, ora bem, deixa-me apenas frisar um ponto final, vale a pena também sublinhar, que é as pedras. As pedras é a coisa mais estúpida que se pode imaginar. E sobre esse aspecto, eu acho que o trabalho em Lisboa da EPAL foi notável. E já agora, alguns dados da Câmara. A telemetria permitiu, pela primeira vez, nós temos uma noção exata das perdas que se fazem em águas. E que eu não vou dar valores porque são chocantes. Porque quando a gente pensa que na água tem o valor da fatura, do consumo na rega e outros, é da ordem, não é exatamente igual. Na iluminação pública fica-se um bocado banzado. Portanto, algum daqueles em que se consegue com a telemetria e um pouco graças à EPAL, e graças à telemetria eletrónica aplicada como deve ser e competentemente vai ser um avanço. Ora bem, nós chegamos ao fim. Eu quero sobretudo agradecer ao Sr. Jaime Manuel Batista pela excelente intervenção que fez e sobretudo pela confiança que trouxe à capacidade que temos reguladores capazes de regular, de facto. Esperemos que não apareçam políticos a querer regular os reguladores em excesso, o que significa que acabam muitos e outros. Por isso, muito obrigado mais uma vez, Sr. Malta. Obrigado a vocês.